Olá, estamos voltando para mais uma retransmissão, desta vez um trabalho do irmão Haroldo Dutra Dias. É uma live com o tema O Amor sob a ótica do ser, do destino e da dor. Uma transmissão ocorrida no dia 27 de maio de 2020, às 18 horas. Transmissão da TV Fest ou da Fest TV, realização da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Trabalho muito importante. Vamos refletir nessa live. Queremos agradecer você que nos acompanha na página Estação da Luz Espírita, mas vamos à live. Muito obrigado. Olá, estamos iniciando mais uma live e hoje com o nosso querido amigo e irmão Haroldo Dutra. Antes de passar a palavra para ele e cumprimentá-lo, queremos informar que estamos transmitindo esta live pelo canal do YouTube da FES TV, pela página do Facebook da Federação Espírita do Estado de Sergipe, pelo canal, pelas redes sociais da Rede Amigo Espírita, pelo canal do YouTube da TV 7 de Campina Grande. Um abraço para Cristian e um abraço para José Aparecido da Rede Amigo Espírita. E pela rádio, e a rádio web Nova Luz.org de Catalão, Goiás. É um prazer estar com todos vocês. Passo para a minha amiga Blanda cumprimentar a nossa querida Haroldo. Boa noite a todos. Olá, Haroldo. Boa noite, Blanda. Um abraço para todos aí de Sergipe. Que assim seja, com muita alegria. Geralmente, né, apresentar Haroldo dispensa apresentações, porque no movimento todos nós já temos uma boa noção de quem ele é. Mas, para seguir os conformes, Haroldo é juiz de direito em Minas Gerais, palestrante espírita, conferencista, tradutor, entre tantas outras atividades de conhecimento linguístico. E na noite de hoje, ele irá trabalhar conosco o tema O Amor sob a ótica do ser, do destino e da dor. Haroldo vai fazer uma fala mais curta, não é, Haroldo? Uns 10 minutos. Isso. Para poder interagir com o público deve estar com vontade de pergunta, de participar. Todos nós queremos que vocês mandem seus recados, mandem perguntas, interajam com o Haroldo, e nós aqui vamos fazer o mais dinâmico possível. Isso. Então eu queria mandar um abraço para a Federação Espírita do Estado de Sergipe, para os amigos da TV 7, para os amigos da Rede Amigo Espírita, e para todos que estão nos assistindo aí, muita paz, muita luz, muita serenidade aí nesse momento da quarentena, porque serenidade e equilíbrio é o que nós mais estamos precisando nesse momento, em que muitas pessoas estão perdendo mesmo o norte, né? Perdendo a bússola interior e se entregando à violência, ao conflito, que não leva a nada, né? Verdade, Haroldo, verdade. Haroldo, antes de passar a palavra para você, Paulo Shoa, de Recife, não sei se você conhece, uma psicóloga que fala muito, ela está mandando um abraço fraterno para você, tá bom? Um abração, Paulo. Olha, assim que acabar essa quarentena, espero que a gente se encontre aí em Recife. E o legal é que ela estava ao vivo agora há pouco também no canal da Federação, né? No Descortinando do Céu. Acabamos uma live há pouco. Isso. Agora, Haroldo, fique à vontade, a palavra é com você, amigo. Tá bom. Então, nós vamos fazer só uma ligeira reflexão sobre a perspectiva que a doutrina espírita nos dá do amor. E, para isso, a gente precisa abordar 3 pilares, que é o problema do ser, do destino e da dor. Porque a compreensão espírita, ela nos ajuda a olhar para esses 3 aspectos de uma maneira muito mais profunda, muito mais madura. E esses 3 aspectos, a concepção que nós temos do ser humano, a concepção que nós temos do destino, da vida, dessa vida, e a concepção que nós temos da dor, ela tem um profundo impacto
na maneira como nós lidamos com o amor. O amor que nós sentimos, o amor que nós expressamos, o amor que nós construímos e o amor que nós recebemos. Então vamos começar pelo ser. A grande notícia, né, a grande boa nova da doutrina espírita é nos dizer e nos provar que o ser humano é um espírito imortal, temporariamente encarnado. Isso é muito, porque ao nos mostrar que nós somos imortais, ao mostrar que o ser humano é detentor da imortalidade, isso muda todo o cenário, muda todo o quadro e toda a maneira pela qual nós encaramos a vida, muda o nosso modo de tomar decisões e altera a nossa lista de prioridades. Porque aquilo que é prioridade para alguém que acredita que a vida se encerra com a morte, não pode ser prioridade para alguém que tem certeza, que tem convicção de que a vida segue além túmulo. Então, essa mudança do quadro de prioridades, essa mudança da visão de mundo, da visão da existência, ela é muito profunda, ela tem um impacto gigantesco na maneira como nós vivemos. Eu diria que esse é o grande impacto que a doutrina espírita provoca na vida de um indivíduo, de uma pessoa que permitiu que a doutrina espírita verdadeiramente entre no seu coração. Esse é o primeiro impacto. E mais ainda, preciso dizer, a imortalidade que a doutrina espírita nos ensina, ela não é uma imortalidade simples. Ela é uma imortalidade qualificada. O que eu quero dizer com isso? A imortalidade que a doutrina espírita nos ensina é uma imortalidade que está ligada à evolução espiritual. Então, nós, seres humanos, temporariamente na carne, nós não somente somos imortais. Além de sermos imortais, nós estamos num contínuo processo de aprimoramento espiritual, de evolução espiritual. E isso faz muita diferença. Porque muitas correntes espiritualistas até entendem que o ser humano é imortal, mas não agregam nesse conceito de imortalidade o conceito de evolução espiritual. Isso significa que nós estamos num processo educativo. A vida nos educa sempre. Sempre. As circunstâncias, os elementos da nossa encarnação, aquilo que nós enfrentamos, aquilo que acontece na nossa vida, tem um propósito educativo. Tem um propósito de lapidar, de aprimorar o nosso espírito imortal. Além de sermos imortais, estamos destinados à pureza espiritual e à felicidade. Então, isso é muito importante. E isso já nos leva para o segundo aspecto, que é o do destino. Se é assim, a nossa existência corporal não é um conjunto de casualidades. A nossa existência corporal, ela não é tecida pelo acaso. A nossa existência, ela tem um propósito. Todos nós encarnamos com um conjunto de responsabilidades, com um conjunto de deveres e com um planejamento mínimo. Um planejamento de progresso espiritual. Um planejamento de aperfeiçoamento. Isso é importante a gente pensar nisso. É o que Emmanuel diz no prefácio do livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier. Ele diz assim: muitos argumentarão que Paulo tinha uma missão,
Mas quem estará no mundo sem uma missão? Quem? Quem estará no mundo sem uma missão? Todos nós estamos aqui com um planejamento mínimo, com um conjunto de expectativas. Nós encarnamos para melhorar, para depurar o passado, para planejar o futuro, para resolver certas questões e para avançar, nem que seja 1 centímetro. Mas nascemos para nos aperfeiçoarmos. Essa é a nossa missão essencial. E para isso, Deus nos coloca num determinado ambiente, nós nascemos numa determinada família, nascemos com um corpo físico específico, nascemos em um determinado contexto histórico, sociocultural. Para quê? Para que a gente possa extrair desse conjunto de elementos instrumentos para o nosso progresso espiritual. E aí vem o destino. Aí vem situações que nós vamos ter que enfrentar. Aqueles compromissos com a lei divina que chegam até nós na forma de expiação, e são circunstâncias inevitáveis, circunstâncias que representam a possibilidade de quitação com a lei divina. É o que o Kardec muito bem coloca lá no livro O Céu e o Inferno, quando ele trata do Código Penal da vida futura. Então, a nossa encarnação, ela tem sim um componente de reparação e de expiação. Então, aquilo de perturbação, de prejuízo que nós causamos aos semelhantes, é natural que a gente venha com a responsabilidade de restaurar. De restaurar. Restaurar o desequilíbrio, restaurar o prejuízo, recompor a harmonia, recompor a justiça e o equilíbrio. Essa é a parte da expiação. E todos também nascemos com um conjunto de provas. É natural. Porque qual aluno progride na escola se não passar por avaliações, por testes? Se o seu desempenho não for medido, qual aluno apresenta progresso se o seu desempenho não for medido? Nós também. Então, nós encarnamos para que o nosso desempenho seja avaliado. O nosso comportamento, as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos são avaliados no conjunto das circunstâncias que compõem a nossa vida corporal. Então, isso é importante. Ninguém está simplesmente passando por situações ao acaso, sem propósito. Pelo contrário. Nós enfrentamos situações e estamos sendo observados pelos espíritos da vida superior que nos amam e que nos dirigem o processo evolutivo. Eis aí o destino. Não é? Então, Kardec coloca, como a Mônica Brown está lembrando aí, né? Coloca lá os 3 elementos que são arrependimento, reparação e expiação. No arrependimento, é a lição, eu aprendo a lição, eu aprendo a não fazer mais escolhas ruins, então eu aprendo a escolher. O arrependimento é isso, arrependimento é aprender a escolher, é não escolher de novo o erro, aquele erro específico que eu já aprendi com ele, então eu me arrependo, eu quero escolher melhor. A reparação é restauração, eu restauro o equilíbrio, eu restauro o prejuízo que eu causei, e a expiação, eu assumo a posição do outro. Então, a providência divina me coloca na posição do outro, para que eu aprenda a enxergar a vida da perspectiva daquele que eu feri. Porque senão eu fico apenas com a perspectiva de quem feriu. A providência divina nos coloca no lugar do ferido.
nos coloca no lugar do ferido para que a gente aprenda a ver a vida de um modo diferente. Né? E nisso tudo existe a dor. Existe a dor da expiação, existe a dor da reparação, existe a dor da prova, existe a dor do trabalho, do esforço, do aprendizado, porque não há aprendizado sem esforço e sem uma cota de dor. Né? Não dor no sentido negativo. Não estou falando de sofrimento, de desespero. Né? Nós estamos falando da dor como elemento que move o espírito, que o incita à transformação. É dor nesse sentido. Então, existe a dor resultante do exercício. O pianista, que é um grande concertista e que passa 8 horas do dia estudando, ele sente dor. Ele sente dor nos dedos, ele sente dor nas costas. Às vezes ele sente um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? Porque ele está num processo de esforço, de aquisição de habilidades. Não é? Sem dor, sem ganho. Sem esforço, sem essa dor do suor. A pessoa que está lá plantando, ela dói, dá calo na mão. Pegar na enxada, capinar, plantar, dói. Dói as costas, dói a mão. Você tem o suor, você fica cansado, você desgasta o corpo, dói os músculos. Não é? Então essa é a dor do trabalho. É a dor que faz parte da vida. E existe a dor que está ligada ao amor. Então, amar dói. Amar dói. Quem está me ouvindo aí? E quem é mãe, quem é pai, quem é avô, quem é avó, sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Depois você tem um filho, uma filha, um neto, uma neta. Existe eles saem, você fica uma dorzinha controlada, você lida com ela, mas dói. Mas dói. Mas dói. Né? Então essa é a dor que ela é inerente ao processo de amar. Né? E no processo de amar, principalmente nós, seres humanos imperfeitos, amar seres imperfeitos dói. Dói. Porque quando você ama alguém que é imperfeito, essa pessoa, ela tem defeitos. Então você precisa ser tolerante. Você precisa desenvolver indulgência. Então, as imperfeições do outro, as dificuldades que ele tem, causam uma dor em quem ama. Claro que causa. Às vezes a pessoa grita, às vezes ela te trata mal, às vezes ela está nervosa. Indulgência é isso. Tolerância é isso. É você ter que conviver com os espinhos do outro. E quem ama, ama por completo. Quando a gente ama alguém, você ama a flor e o espinho. Não dá para amar só a pétala. Ah, não, eu amo só 20% de você. Eu amo só 40% de você. Não existe isso. A gente, quando ama alguém, te ama a pessoa com tudo. Com espinho, com caule, com pétala. Não é? Então, o amor, ele tem um pouquinho de dor envolvida. E, às vezes, é preciso até perdoar. Porque a pessoa amada te ofende, te magoa, te irrita, te faz sofrer. E aí é preciso exercer o perdão. Então, é a dor, essa é a dor evolução, é a dor de quem ama. É a dor de quem ama. Não é? É o fogo, né? A pessoa até colocou aí, né? É o fogo que arde sem se ver, né? É a dor desatina doer. O amor é isso, né? Esse é o amor. Então, quando nós compreendemos isso, essa imortalidade qualificada, imortalidade conjugada com evolução espiritual, quando a gente entende que está aqui nessa presente existência para aprender, para resgatar e para aprimorar, quando nós entendemos que a dor faz parte da vida,
A dor é inerente à vida. Então, portanto, nós temos que nos fortalecer. Nós temos que aumentar a nossa capacidade de lidar com a dor. Porque quanto mais a gente ama, mais será necessário perdoar, ser benevolente, ser indulgente, e isso dói. Então, quando a gente compreende isso, o amor cresce, amadurece. O nosso amor deixa de ser aquele amor fantasioso, aquele amor da ilusão, e passa a ser o amor verdadeiro, aquele amor que constrói, aquele amor que educa, aquele amor que está junto com o ser amado para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento. Agora eu quero ouvir vocês, quero ouvir os comentários, as perguntas. Haroldo, meu filho, muita gente aqui, você não tem ideia. Aliás, você tem ideia. Bem, praticamente temos irmãos de cada estado do Brasil todo, praticamente aqui, cada estado do país, tem gente presente, de Portugal também, muita gente aqui desabafando seus problemas, suas dores, e também elaborando perguntas, né? E temos um aqui de Marcelo Rodrigues. Ele faz a seguinte pergunta. Ele primeiro faz uma citação de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, que diz o seguinte: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Como sublimar o amor em nós mesmos? É bonito esse livro, né, que o Marcelo está citando. Esse livro é maravilhoso. E a resposta está no próprio livro. Tem um capítulo que chama Educa. É educação, né? Um capítulo chamado Educação. Então, educação. Mas a única maneira de sublimar o amor é através de um processo educativo. Agora, é preciso dizer algo. A educação na doutrina espírita, ela é dupla. Ela é uma educação do pensamento e ela é uma educação do sentimento. Como que a doutrina espírita nos ajuda a educar o pensamento? Primeiro, ela nos ajuda a construir uma fé raciocinada. Então, eu não mais tenho fé cega, eu não mais alimento fanatismo, eu não mais alimento crendice, eu não mais alimento fantasias. Eu tenho uma fé, mas ela é uma fé raciocinada. Ela é uma fé que tem uma base no pensamento, na reflexão e principalmente no aprendizado do conteúdo do ensino dos espíritos. Porque os espíritos nos ensinaram tudo aquilo para que a gente possa aprender com eles, para que a gente possa educar o nosso pensamento. Mas não basta ficar no pensamento. Essa educação também, ela precisa ir para os sentimentos. Porque a criatura que educa os seus sentimentos, ela muda o seu comportamento. Só há mudança de comportamento quando eu educo os meus sentimentos. Se não houver educação do sentimento, eu posso ter um espírito intelectualizado, mas não educado. Então, o mundo está repleto de espíritos intelectualizados. Espíritos que já estão há 1.000, 2.000, 3.000 anos exercitando a inteligência. A gente consegue ver isso. Tem espíritos aí, encarnados hoje, que já eram intelectuais desde a Grécia Antiga. Desde a China milenária. E, no entanto, estão aí agredindo, atacando, se comportando como cães raivosos. Por quê? Porque educou a inteligência, mas não educou o sentimento. Então, acontece um desnível entre o comportamento da criatura e a qualidade do seu pensamento. Ele pensa bem, ele é articulado, ele fala bem, ele faz até boas palestras, né?
Mas na hora do comportamento, na hora do dia a dia, na hora da vivência, ele deixa a desejar e ele se comporta como uma média. Ele não tem nada de especial. Por quê? Porque o sentimento dele não está à altura da inteligência. Então, é essa educação. Quando eu educo o sentimento e educo o intelecto, aí eu aprimoro o amor. Porque amor não é só sentimento. O amor tem uma pitada grande de sabedoria. Fantástico. Eu acredito que a pergunta que nós temos aqui agora da Silvia Vieira deve ser algo continuando a explicação que você estava dando. Ela pergunta o seguinte: então, o sofrimento se faz necessário na vida do ser humano? Ô, Silvia, é uma pergunta difícil essa que você está fazendo, viu? Uma pergunta muito difícil. Eu só faria uma distinção aqui entre dor e sofrimento. Porque a dor é um fenômeno da vida. Então, nascer é doloroso. É doloroso, mas não necessariamente um sofrimento. Porque o sofrimento ele já tem uma carga subjetiva. O sofrimento ele já implica como que você está lidando com aquela dor da vida. Né? Então, um mesmo fato, uma mesma dor para alguém, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma gripe, para um homem é o fim do mundo, para uma mulher é uma gripe. Né? A dor é a mesma. Né? Para o homem fica na cama, ele não mexe, aí dá paralisia, tremor, ele não levanta, tem que fazer carinho, tem que levar o chá. Para a mulher não é acostumada, porque todo mês ela tem menstruação, tem TPM, tem cólica. Então, a dor é a mesma, mas a resposta a essa dor é diferente de criatura para criatura. Então, com isso, a gente consegue entender que, por exemplo, a resposta psíquica de um anjo à dor é diferente da nossa. Ele é 1 milhão de vezes mais resistente à dor do que nós. Se você tem dúvida disso, é só você ler a história dos mártires do cristianismo. Que entravam no circo cantando para ser comido por leão, para ser queimado. Não é? Então, agora, a dor faz parte da vida. A dor faz parte da vida. Não é? A vida física, ela já começa com um ato de dor. Você está lá numa banheira de hidromassagem gostosa, a água quentinha, dentro do útero da mamãe, aí escurinho, gostoso, cordão umbilical, fazendo massagem, aquele líquido amniótico, está ali gostoso. De repente, você está pelado na sala do parto, um frio, de cabeça para baixo, a pessoa cortando, já começou com dor. Né? Então, a vida já começa com esse tempero. Não é? Agora, vamos pensar. Se você tivesse... Ela fala assim, coitadinho, nossa, coitadinho, não, eu não quero que ele tenha dor. Você estaria no útero até hoje. Você seria um bebê, um feto. Você não seria um indivíduo, um ser humano. Imagina você no útero lá, 40 anos no útero. Imagina. Né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa distinção. Porque senão a gente tem uma visão romântica da vida, muito romantizada, não é nem romântica, eu diria romantizada. Muito infantil da vida. Não é? E aí não tem jeito. Não tem jeito. Então, como é que eu vou dizer? A mulher fala, vou casar, eu quero ter filho. Aí você vai falar para ela assim, você já pensou na dor do parto? Você não fala isso. Não fala, não tem necessidade de falar isso. A dor está lá dentro. Você vai ficar dando enfoque, aí você não vive. Né? Pura verdade, Haroldo. Haroldo, antes de passar para a próxima pergunta, quero fazer uma propaganda aqui rapidinho. Quero convidar todos
a se inscrever no nosso canal, né? Canal FES TV da Federação Espírita. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube FES TV. Não percam a oportunidade de se inscrever em nosso canal. Mas vamos para a pergunta de Carla Levita. Ela pergunta o seguinte a você, Haroldo. Como conseguimos perceber que estamos mudando de verdade e não utilizando desculpas para mudarmos? Perguntando para as pessoas com quem você convive. É isso. Quem percebe se você mudou é quem convive com você. Não é? Então, a pessoa era briguenta, encrenqueira, tudo violenta, falava só desaforo, temperamento difícil. Aí conhece o evangelho, conhece a doutrina, aí a pessoa vai ficando mais calma, vai ficando menos bruta. Antes ela dava coice com as 4 patas, agora só 2. Aí a pessoa que está do seu lado fala, nossa, você melhorou tanto. Antes você dava coice com as 4 patas, agora só 2. Melhorou, não é? Porque são as pessoas que convivem conosco que sabem a dor e a delícia que nós somos. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que diria o Caetano, mas eu diria que é o outro que avalia isso. Não é? A pessoa fala, nossa, você melhorou tanto, fulano. Você melhorou tanto. Hoje você só grita 2 vezes por dia. Antes você gritava 10. Então é isso. A gente precisa avaliar na relação com o outro. Eu meço o meu progresso moral na minha relação com o outro. É por isso que se eu for para uma ilha deserta, ficar sozinho numa ilha deserta, só tomando água de coco, todo mundo vira espírito puro. Você não está sendo testado. Não tem trânsito. Não tem ninguém para te desafiar. Não tem ninguém para te acusar. Não tem ninguém para tirar a sua paciência. É claro que você vai ficar lá um anjo. Um anjo. Então, são as relações humanas que fazem a aferição do nosso progresso. Do nosso progresso. É por isso que os jesuítas, eles tinham um hábito que é muito curioso, uma lição. Todo Natal, os padres jesuítas, eles tinham que escolher, eles faziam um grupo e cada um escrevia um defeito e uma virtude do outro. Cada um escrevia. Então, tinha 20 pessoas. Aí você escrevia dos seus 19 companheiros. E os 19 escreviam de você. Depois você recebia, só que não podia pôr nome, não podia identificar. Depois você recebia 19 papeizinhos. As pessoas dizendo quais são suas qualidades, quais são seus defeitos. É muito interessante. Que a pessoa olha e fala, nossa, eu tenho esse defeito? Tem. Olha, me vi representada nessa pergunta. Hoje, mamãe que eu diga, manhã, tem toda a razão em dizer que hoje eu só dou coisa com os 2, as 2 patas, antes eu dava coisa com as 4. Minha dizia que eu era mais grossa que papel de enrola prego. Mas o espiritismo ajudou bastante. Haroldo, nós temos aqui mais uma perguntinha. Na verdade, é um comentário, um pedido, e de uma certa maneira eu acho que acaba servindo para todos nós. Quando nós entramos na doutrina, temos a inspiração, somos levados a buscar o amor ao próximo, a melhoria. Mas eu acho que a dúvida da Mercinha, é a mesma que a maioria de nós tem. Ela diz o seguinte: boa tarde, Haroldo, eu sinto amor, mas ao mesmo tempo eu sinto indiferença. Me ajuda, por favor. Ah, que interessante. Messi, então eu vou dizer uma coisa aqui que vai talvez te ajudar. Quando o mancebo rico procurou Jesus, ele disse assim, bom mestre. E aí Jesus perguntou para ele, por que você me chama de bom? Olha isso. Bom só há um, que é o Pai. Então vamos lá, mestre. Deus é o único que ama a todos.
O único ser que ama a todos, indistintamente, é Deus. Então, um Cristo, ele é capaz de amar um planeta inteiro. Mas será que ele é capaz de amar uma galáxia inteira? Pensa nisso. É isso que Jesus está dizendo. Então, o nosso amor é sempre limitado. O único amor que é absoluto é o de Deus. A evolução faz o quê? Ela expande o nosso amor. Então, vamos lá. No início, você só ama você. Né? Quer dizer, tem gente que não ama nem a si mesmo. Então, já começa assim. Primeiro, você não ama ninguém, nem você. Depois, você começa amando você. Então, tem um. Tá melhorando. Não é? A pessoa só ama ela. Já é um progresso. Aí ela dá mais um passo na evolução. Ela ama ela e as pessoas da família dela. Então, já aumentou um pouquinho o círculo. Aí ela evolui mais um pouco. Ao invés de amar só 5, 6 pessoas, ela já consegue amar 20. Daqui a pouco 30. Daqui a pouco 300. Daqui a pouco 3.000. É aos poucos. Chega um dia que você ama milhões. Mas você nunca vai amar infinito. Amar infinito só Deus. Só Deus. Como é que você vai amar um ser que vive numa outra galáxia que você nunca viu? Não, não é assim. Não é assim. Por isso que o Emmanuel diz, já foi escrita essa frase aqui. O amor puro é o reflexo de Deus na criatura. Nós não somos os geradores do amor puro. Nós somos espelhos do amor puro. A fonte do amor é Deus. Não somos nós. Não somos nós. Então, fica tranquila. O seu amor sempre vai ser limitado. Sempre vai ser limitado. O que ele não pode é parar de expandir. Ele tem que estar sempre crescendo. Mas ele sempre vai ser limitado. Sempre vai... Isso é bom para a gente ter humildade. Humildade. Né? Perfeito. Perfeito. Haroldo, tem uma pergunta de Patrícia Félix, do canal da TV7. Ela pergunta o seguinte: você acredita que a situação atual que estamos vivendo auxiliará as pessoas a valorizarem mais a vida? Algumas sim, outras não. Algumas sim, outras não. Porque a situação que nós estamos vivendo, ela é uma situação em que a espiritualidade aumentou a temperatura. Então, ela aumentou a temperatura para quê? Para aferir valores. Transição planetária é isso. Transição planetária é temperatura máxima. Amei! Amei! Por que é temperatura máxima? Porque eu preciso testar a qualidade do material. Eu preciso testar. Então, o que vai acontecer? Algumas pessoas vão se sensibilizar e vão fazer boas escolhas. Outras pessoas não vão fazer nada. Vão continuar fazendo as mesmas escolhas equivocadas de sempre. É isso. Por quê? Se nós alimentarmos uma expectativa de que depois da quarentena o planeta inteiro vai fazer boa escolha, todo mundo vai evoluir, aí, se for assim, virou mágica. Né? Virou mágica, virou vara mágica. Então não é assim. Tanto não é assim que alguns espíritos vão ser exilados. Tem espíritos que são tão teimosos, são tão resistentes, eles estão tão mergulhados no mal, na crueldade, na maldade,
que eles não têm condição de ficar aqui. Aí a bondade divina vai conduzi-los a um planeta primitivo para que eles possam fazer o quê? Uma catarse. Para que eles possam, num ambiente primitivo, colocar para fora a sua primitividade. E aí o que acontece? Aí eles vão se purificar. Porque lá no mundo primitivo, eles vão ter oportunidade de colocar tudo para fora, de viver as suas escolhas primitivas. Então, nós não podemos imaginar que todo mundo está no mesmo degrau e que todo mundo vai fazer a mesma escolha, porque não vai. O que eu me pergunto hoje é, será? A pergunta é, eu vou fazer a escolha? Será que eu vou fazer a escolha? Essa é a pergunta mais importante. Eu vou fazer essa escolha? Eu vou escolher mudar completamente a minha vida a partir dessa experiência agora, da epidemia? Eu preciso fazer essa escolha. E se eu pensar num nível coletivo, eu fico pensando aqui, tomara que uma grande parte da humanidade faça a escolha correta. Por quê? Porque se a maioria da humanidade agora não fizer a escolha boa, a situação vai ficar mais dolorosa ainda. Por quê? Porque a Terra não para. A evolução planetária não para. O progresso está lá no Livro dos Espíritos. Nós podemos atrasar a marcha do progresso, mas não detê-la. É uma advertência forte. Né? Então, o momento é de expectativa mesmo. O momento é de muita expectativa. Agora, eu posso escolher. Por mim, eu já posso fazer minha escolha. Eu posso fazer minha escolha agora. Já posso tomar uma decisão agora. Maravilha. Bom, temos aqui uma pergunta da Rose do Amaral. E é o seguinte, doutor Haroldo, por que hoje em dia temos tanta dificuldade para confiar? Antigamente, os homens davam-se as mãos para fechar negócios. E hoje? Porque a gente vive um momento, né, Rose? Um momento em que a espiritualidade permitiu que um grupo muito grande de espíritos imperfeitos estejam encarnados na sociedade. E por que permitiram isso? Porque todos precisam ter a oportunidade de fazer as suas escolhas. Não são os espíritos superiores que escolhem quem vai ficar e quem vai. Somos nós mesmos que fazemos essas escolhas. Mas para que a gente possa fazer essas escolhas, é preciso ter uma oportunidade. Então, desde 1940, 30, 40, 50, está ocorrendo a encarnação em massa de espíritos com muitas dificuldades morais, com muitas dificuldades íntimas. E é por isso que nós estamos vivendo essa loucura da vida atual. O aumento da violência, uma degradação cultural, uma degradação da educação, uma degradação dos costumes, uma degradação da vida ambiental, da vida urbana. Nós estamos vivendo isso. Então, nesses momentos, é natural que a gente fique um pouco para baixo, que a confiança caia um pouquinho. Né? É por isso que Jesus recomendava, lá no sermão profético de Mateus, o que ele recomendava lá? Aquele que tiver no telhado, não desça. Não desça. E aqui ele não está falando um telhado físico, ele está falando de uma postura mental. Se você já entendeu o que é fé raciocinada, se você já tem um pouquinho de espiritualidade, não entra nessa onda. Toma cuidado com o canal de televisão. Toma cuidado com o que você lê.
toma muito cuidado com o que você acessa na internet. Porque senão você vai descer da sua vibração e vai entrar, talvez, num clima que você não consiga sair sozinho. Não consiga sair sozinho. Então, a recomendação de Jesus nunca esteve tão atual. Se você tem um pouco... Olha, recolha-se. A nossa proteção não é nada externo. A nossa proteção é prece, recolhimento, leitura edificante, atividades edificantes. Agora é hora de aprender coisas novas. O momento agora é o momento de aprender. Aprender um novo idioma, aprender coisas novas e úteis. O momento agora é de orar. O momento agora é de meditar. O momento agora é de proteger-se. Porque o clima não está bom. É um mar que está puxando. Todo mundo que é de Sergipe aí sabe o que eu estou falando. A maré está alta e o mar está puxando. O mar está puxando. Se você não tomar cuidado, você vai se afogar. Muita vigilância. Pura verdade. É? Pura verdade, Haroldo. Haroldo, tem uma pergunta aqui de Carla Levita, ela é daqui de Aracaju, mais precisamente ela é do Grupo Espírita Trabalhadores do Bem. Ela pergunta o seguinte: por que a fé dos antigos cristãos era tão menos abalável do que a dos cristãos dos dias atuais? Carla, porque os cristãos antigos, minha irmã, eram espíritos superiores que encarnaram para ajudar a gente. É isso. Pensa numa Lívia. Pensa nos mártires. Você acha que ali é espírito igual a nós? Não é, minha querida. Ali são espíritos superiores. Encarnaram para escrever a mais luminosa página da história humana. Junto com o Cristo, encarnou uma multidão de espíritos superiores para escreverem a mais bela e a mais luminosa página. Não eram espíritos como nós, minha querida. Eu não sei você, eu estou falando por mim, né? Às vezes você é um anjo e eu estou aqui diminuindo você. Mas eu não somos. Então, eles tinham aquele padrão porque eles já viviam em outras sociedades espirituais, onde o amor, a fraternidade, a educação, a luz já reinam. Eles vieram aqui em missão para ajudar nós. São salva-vidas. Vieram para tirar a gente do afogamento. E voltaram tudo. Agora somos nós. Entende? Então é isso. É isso. Né? Deixaram a lição, deixaram o caminho. Agora compete a cada um de nós seguir o exemplo. Seguir o exemplo. E que exemplo lindo, né? Haroldo, estamos nos encaminhando para os minutos finais. Meu coração está triste, muito triste. E quando a conversa está gostosa, a gente sente até dó de sair, né? Não dá vontade de ir para casa. Né? Então, mas estamos nos encaminhando e, nesse momento, tivemos alguns irmãos... Gente, o chat está tão rápido que eu quase não consigo acompanhar os comentários. Mas conseguimos encontrar 3 irmãos que estão pedindo ajuda. A ideia é bem parecida entre o que está acontecendo com eles, que é a Monique Viana, a Kátia Moreira e a Lourdes Teixeira. Todas as 3, elas estão sofrendo com muitas comorbidades ligadas à depressão, à angústia, à ansiedade, dores no peito, falta de ar, e elas não conseguem encontrar ajuda, elas pedem socorro a você, se você tem alguma palavra para elas nesse momento. Bom, então, somos muitos. Primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem, que vocês não estão sozinhas. Então, não sintam vergonha do que vocês estão sentindo,
não se sintam diminuídas por estarem enfrentando isso. Essa é uma luta que milhões de pessoas estão atravessando. Então, meu primeiro conselho é, dependendo do grau, é preciso procurar uma ajuda médica. Dependendo do grau da depressão, do grau da angústia, é preciso sim a intervenção de um amigo psiquiatra. Porque ele vai entrar com medicamento, ele vai diagnosticar, vai acompanhar. Não sinta vergonha disso. Não tem problema nenhum. Da mesma maneira que você bate o dedão na parede e machuca, a mente também machuca. O cérebro também machuca. Então, preciso procurar. Não é? Primeiro, porque nós não podemos desconsiderar a questão médica. Então, se o caso já está muito grave, é preciso procurar a ajuda do médico. Além disso, é sempre importante, muito importante, a psicoterapia. Em muitos casos, por quê? Porque a pessoa precisa da ajuda para ela mergulhar nos seus traumas, nas suas dificuldades, nas suas questões. Então, dito isso, agora eu vou agregar algumas outras coisas. Então, além de procurar aí um médico, procurar uma psicoterapia, aí eu vou falar de outras coisas que podem ajudar muito. A primeira delas, o hábito da prece. Levar a sério o hábito da prece. Criando o quê? Âncoras no decorrer do dia. Então, você precisa ter várias horas do dia em que você para 1 minuto para fazer uma prece. Segundo, você precisa alimentar sua mente com coisas boas. Precisa. Então, vai ler uma obra edificante. Vai aprender uma coisa nova. Vai aprender uma coisa nova. Uma coisa útil. Ocupar sua mente. Porque a pessoa fala assim, mas eu estou aqui triste, mas você vai ver, ela fica o dia inteiro só imaginando coisa ruim. Arruma uma atividade, faz um curso online, arruma alguma coisa. Arruma alguma coisa para ocupar a mente. Né? E é importante o mergulho interno, que é a meditação. Que esse mergulho no interior, observar, aprender a lidar com as próprias emoções. Isso é muito importante, gente. Se não houver essas mudanças de hábitos, não tem como a pessoa sair disso. Porque ela entra num ciclo. Não é? Então, eu estou falando aqui de uma forma genérica, porque eu não sei o grau do problema, eu não sei o grau da dificuldade de cada uma das pessoas que estão fazendo a pergunta. Então, seria irresponsável da minha parte dar um conselho sem conhecer o caso, porque a gente pode dar uma coisa genérica. Então, eu quis fazer uma coisa aqui cobrindo, né? Primeiro, se você está achando que está muito grave o seu caso, é preciso procurar o psiquiatra e o psicoterapeuta, para que você tenha um diagnóstico. Para que você tire, pelo menos, essa dúvida. Será que é alguma coisa? Será que já se tornou orgânico? E eu vou precisar de uma ajuda? Né? Aí, além disso, você complementa a leitura, a oração, a meditação, aprender coisas novas, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, se você puder fazer, né? Porque às vezes a condição física não permite, mas se puder, fazer uma caminhada, fazer uma atividade, por quê? Porque isso vai aumentar a serotonina, vai aumentar a noradrenalina, vai aumentar esses componentes que estão em falta nos casos de depressão e de angústia. Agora, isso não pode ser feito sem uma avaliação de um profissional, sem um acompanhamento. E observar isso. Toda vez que eu estou num quadro de angústia, num quadro de depressão, é preciso ficar atento, porque quase sempre um quadro espiritual se acopla. Eu não estou dizendo que causa. Escuta o que eu estou dizendo.
quase sempre, num quadro de angústia e depressão, um quadro obsessivo se acopla. Se acopla. Por quê? Porque você está vibrando naquilo, você vai atrair espíritos que estão vibrando naquela mesma frequência. Então é importante também levar a sério o tratamento espiritual. Culto no lar, procurar instituições que façam o atendimento fraterno, mesmo online, né? Depois que acabar a quarentena, procurar o atendimento, o auxílio espiritual na casa espírita. Então, é preciso um conjunto de medidas para poder tratar essa questão. Espero ter ajudado, né? Porque o tema é complexo. Com certeza, Haroldo, ajudou. Antes de passar para as considerações finais, Haroldo, eu queria convidar todos que estão presentes na live. Às 20 horas teremos outra live com Geraldo Campetti, da FEB, com o tema sobre mediunidade. Isso. Então, quem puder participar, quem puder assistir, é muito bom. Ele é da FEB. Boa, Isso mesmo, né, Haroldo? Você conhece ele. Demais, olha, que isso, Campeche. Isso, e ele vai falar sobre mediunidade. Então, como você falou, a questão da obsessão citou, né? Ele vai falar um pouco sobre isso hoje, quem puder assistir. Boa, quem puder vai agregar muito aí, né? Muito, isso. Por isso eu já estou citando para poder complementar aí quem quiser assistir às 20 horas nesse mesmo canal. Haroldo, quer deixar suas considerações finais? Eu queria, na verdade, desejar muita. Eu acho que travou, né, Blanda, a internet de Haroldo. Só um pouquinho, gente. Eu estava com medo que fosse a minha. Haroldo, voltou ao normal já. Tinha travado um pouquinho. Voltou. Já está avisando a gente que tem que despedir, né? Voltou. Eu queria dizer que, nesse momento, nunca foi tão importante nós podermos aproveitar os recursos da doutrina espírita. Então, hoje, o culto no lar, a água fluidificada, a oração, o recolhimento, a leitura edificante são medidas protetivas. Não são mais opcionais. São protetivas. E nós temos na doutrina espírita um banquete de luz, só que a gente precisa comer. Porque às vezes o espírito oferece para todo mundo essa comida luminosa, mas ele mesmo não come. Não é? Ele mesmo não usufrui, ele mesmo não cuida dele. E aí, qual que é a orientação quando você entra no avião? Se ocorrer turbulência, coloque primeiro a máscara em você. E nós estamos na turbulência. Nós estamos atravessando uma danada de uma turbulência. Então, trata de colocar a máscara em você. Cuida de você. Oração, leitura, culto, água frutificada. Aprenda uma coisa nova. Se proteja, para que você possa proteger e ajudar aqueles que você ama. Ajudar com eficácia. Haroldo, meu filho, muito obrigada. Você é sempre muito solícito aqui, a gente em Sergipe. Você é sempre muito agradável, muito atencioso, muito amigo, muito irmão. Muito gratidão mesmo, de verdade. Queremos agradecer também a todos os nossos parceiros, a TV7, a Rede Amiga Espírita, a Rádio de Catalão Nova Luz. E Blanda, quer falar alguma coisa, amiga? Eu sempre quero falar. Hoje eu estou profundamente feliz com esse encontro. Mesmo tentando o máximo orar e buscar a doutrina espírita para nos dar força para seguir em frente, tem aqueles dias que a gente acorda mais para baixo, meio triste, né, cabisbaixo, e esse encontro tem sido uma delícia, tanto pelas palavras do Haroldo, que sempre nos trazem muitos esclarecimentos maravilhosos, quanto pela presença de todos os amigos que estão nos acompanhando, por todos os canais, pela internet. Gratidão a todos, que Jesus possa confortar seus corações, trazer esperança, fé, fortaleza e muita luz para todos vocês. Então, obrigada a todos. E, Haroldo, vou fazer uma fofoca. Hoje, Blanda realizou o sonho dela, que era fazer uma live com você, o sonho dela. E eu disse, você vai participar da live. Que coisa boa! Aqui em casa, pois é.
Manhã ri muito comigo, porque eu tenho uma caixinha Bluetooth e eu boto suas palestras, e para onde eu vou na casa fazendo as coisas, você vai me acompanhando com a caixinha. Então, e aí ela é obrigada a ouvir também, tadinha, né? Exato. Mas muita gratidão por esse momento. Blanda, eu que agradeço, querido. Um beijo na sua mãe, em todos os seus. Um beijo aí também, Jeane, para todos. Obrigada, Haroldo. Sergipe. Um beijo aí para os companheiros da federação, trabalhadores aí. E espero que acabe logo isso tudo para a gente poder se encontrar novamente, né? Com fé em Deus, Haroldo, com fé em Deus. E até uma próxima oportunidade, né, amigo? Se Deus quiser. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau a todos, viu? Até às 20 horas, quem puder estar conosco. Tchau.